E o assunto de hoje é bastante interessante. Olha só, quem aqui não gostaria de saber como se tornar irresistível para o seu cliente? De que maneira você pode se tornar irresistível para o teu cliente? Me diz, entre tantas ofertas, diante de tanta demanda, por que você acredita que o seu cliente vai olhar para você? Por uma simples razão. Ele precisa perceber que você está interessado por ele. Só que antes disso, ele precisa te achar interessante. E eu tô aqui porque eu quero te dar 5 dicas para que você se mostre um profissional interessante para o teu cliente. Para que depois, então, ele passe a se interessar verdadeiramente pela tua solução, pelo que você tem a oferecer. Porque senão, caso contrário, se ele simplesmente te percebe interessado, a gente cai numa armadilha que cliente nenhum quer ter a sensação de que está sendo atendido por alguém que só está querendo resolver, fazendo de conta que vai resolver o teu problema, porque precisa de você para bater uma meta, porque precisa de você para pagar um boleto, né? Quando você é profissional liberal, enfim, a gente precisa, para ganhar confiança, para se tornar verdadeiramente interessante para o nosso cliente, que primeiro a gente se interesse por ele. E eu trouxe então 5 dicas muito práticas, muito simples, e talvez vocês até vão dizer, Karine, mas essas dicas são óbvias. E eu vou te dizer o seguinte, são óbvias sim, só que eu só aceito que você diga que já sabia ou já fazia o que eu te trouxe aqui, que eu vou te trazer aqui nessa manhã, se você está realmente aplicando. Porque para mim, falar e não fazer é a mesma coisa que ainda não saber. Certo? Então, 5 dicas incríveis, simples e práticas para você começar a aplicar amanhã já aí no seu negócio, para realmente se mostrar interessado pelo seu cliente e a partir disso se tornar um profissional interessante para os clientes. Você gostaria de saber? Você gostaria que seu cliente realmente te achasse alguém verdadeiramente interessante? Gente, botei até um batom vermelho hoje para falar para vocês sobre esse assunto, né? Sobre como se tornar interessante para os nossos clientes, porque é isso que neste momento que a gente está passando vai fazer o cliente optar por você ou não. É simplesmente você se mostrar uma pessoa interessada por ele e a partir disso se tornar interessante. Mas olha só abrindo um parênteses aqui, sabe por que eu tô de batom vermelho? Porque ontem eu recebi um puxão de orelha de uma cliente minha. Ela disse, Karine, faz tanto tempo que eu não te vejo de batom vermelho. E eu pensei, gente, pior, eu estou deixando a pandemia ditar a cor do meu batom. Como assim? Quem decide sou eu. Então eu quero começar te dando essa dica agora, te deixando esse recado. Não deixe a pandemia decidir a cor do teu batom, se você é mulher. Não deixe a pandemia decidir a cor do teu saldo bancário. Não deixe a pandemia decidir nada por você. Não precisa levar um puxão de orelha, assim como eu levei, para cair essa ficha que quem decide somos nós. Único e exclusivamente nós, certo? Então, quem dita as regras são você. E, inclusive, a gente vai falar sobre isso aqui nas dicas de hoje. Bora lá, então vamos lá, gente. Primeira dica para se tornar irresistível, para se tornar atraente, para se tornar uma boa opção para o teu cliente. E eu até anotei aqui para mim não esquecer, porque eu separei, poderia dar várias, mas eu separei as que vocês já podem começar a aplicar agora no negócio de vocês. E, gente, a primeira dica para se tornar irresistível para o cliente é simplesmente sorrir. Simplesmente sorrir. Sorrir para o teu cliente, sorrir durante a negociação significa dizer 2 coisas muito importantes para o teu cliente. E a primeira delas é que você está tranquila, tranquilo e simplesmente seguro de si e da sua solução.
É dizer sem palavras para o teu cliente o quanto você tá de boa e acredita que você realmente pode ajudar. Simples assim. E a segunda razão pela qual você deve sorrir para o seu cliente, para se tornar irresistível, para se tornar interessante para o seu cliente, é que quando você sorri para o teu cliente, você diz para ele de novo, sem palavras, o quanto você, empreendedor, está satisfeito e feliz por esta pessoa, por esse cliente estar ali disposto a ouvir sobre a tua criação, sobre a tua obra, sobre a tua solução. Então, olha só, e a gente vê as pessoas por aí conversando e atendendo os clientes sem sorrir. Então, você não pode deixar de passar esses dois grandes recados para o teu cliente. O primeiro, que você está confiante, que você está seguro de si. E por isso você está sorrindo, você está entusiasmado, né? E a segunda é porque você está dizendo sem palavras o quanto você é grato, o quanto você está feliz por ele estar ali na tua frente, querendo saber mais sobre a tua solução. Querendo saber mais sobre aquilo que você passou horas, dias desenvolvendo. O cliente precisa saber o quanto você está feliz quando ele te der o tempo dele, gente. A coisa mais rara que tem hoje em dia é a gente conseguir o tempo do nosso cliente. Então, a partir do momento que eu tenho um cliente na minha frente, sorria para ele. Diga para ele com o seu sorriso, com os seus dentes, mostre o seu sorriso, dizendo para ele: cara, tô muito feliz que você veio aqui saber mais sobre de que maneira eu posso te ajudar. Então sorria sempre. Essa é a dica mais simples, mas gente, a menos praticada. Eu já falei isso por aqui, mas eu preciso falar de novo. Foi feito um estudo, e agora eu não lembro direito o nome da empresa, mas foi uma empresa sueca, e o Brasil ficou em penúltimo lugar em sorriso em atendimento. Eram 69 países e nós ficamos em penúltimo lugar. E olha que estranho, né? Um pouco, né? Dizem que nós somos hospitaleiros, país do futebol, que somos um povo de sorriso fácil. Pode até ser em outras situações, mas não quando estamos negociando com o cliente. Só que nós, empreendedores, não vamos nos encaixar nessa pesquisa. Cara, a gente só perdeu para os japa. Penúltimo lugar. Então, a gente pode mudar isso. E a partir de agora, toda vez que você sentar na frente do teu cliente para fazer uma negociação, você vai dizer para ele com seu sorriso o quanto você está seguro e o quanto você está feliz por ele estar ali querendo saber mais sobre a tua obra. Porque você é o especialista. Mostre para ele isso sorrindo. Certo? Número 2, segunda dica. O que eu vou fazer para me tornar interessante para o meu cliente? Segunda dica, gente, é a gente encontrar assuntos em comum com o meu cliente. E quando eu tô falando de assuntos em comum, eu tô falando de coisas muito simples, né? Da roupa dele que ele tá vestindo, do cabelo dele, do jeito do corte do cabelo, enfim. Tente descobrir coisas em comum. Daqui a pouco você está conversando com uma pessoa e você vê que você tem um sotaque parecido. Daqui a pouco você está conversando com uma pessoa e você vê que ela tem um sotaque diferente. Tente descobrir de onde que ela é. Tente descobrir se ela tem filhos. Tente descobrir se ela gosta de pets, se ela pratica algum esporte. Ou seja, encontre algum traço em comum com o seu cliente. Por que isso? Por que isso é tão importante? A partir do momento que eu, cliente, percebo que eu tenho uma pessoa na minha frente que gosta das mesmas coisas que de alguma maneira tem os mesmos hábitos, que de alguma maneira já passou por alguma experiência que eu já passei também, eu passo a entender que essa pessoa que está ali, ela me soa como familiar. E a partir do momento que eu faço essa leitura familiar dessa pessoa que está ali me trazendo a solução, eu começo a entender que essa pessoa que está ali veio para somar e não para tirar nada de mim. E aí a gente entra em outra questão. Um grande medo que os clientes têm
de que o vendedor vai tirar o seu dinheiro, vai tirar o seu tempo e que está ali simplesmente para vender. Então, olha que importante isso. Encontre traços em comum na tua vida, nos teus hábitos, nos teus costumes com o teu cliente, para que você se pareça semelhante a ele e passe a ser alguém que soma e não alguém que pode tirar. Essa dica, ela é muito importante. Sabe que quando eu vou fazer os treinamentos de vendas, geralmente, principalmente quando é time, tá? Uma das maiores dificuldades dos vendedores e até mesmo dos empreendedores que estão começando a desenvolver o seu processo de venda é fazer a abertura da venda, é fazer a abordagem, é quebrar, né, aquele primeiro contato, aqueles primeiros 5 minutos que a gente diz. E aí as pessoas acabam cometendo um erro, tá? E que tá muito batido, que é esquecer que o nosso cliente, ele é muito mais esperto do que a gente. Então todo mundo sabe que para você quebrar o gelo com o teu cliente, você precisa falar de alguma coisa, que qualquer coisa menos venda. Só que assim, cara, não adianta falar do tempo para todos os clientes que entram na tua porta. Não adianta perguntar se tá frio, não adianta elogiar o cabelo de todo mundo, porque o cliente é esperto e ele sabe disso. Então, eu sempre, quando falo de abertura de venda, de quebra-gelo, a gente precisa entender uma coisa. A partir do momento que você quer se colocar como um especialista em alguma solução, a partir do momento que você quer se colocar como alguém que realmente entende das coisas e quer trazer uma solução, você está automaticamente se colocando como alguém extremamente inteligente, alguém acima da média. E se eu pudesse te dar uma dica para você fazer isso, de quebrar essa primeira impressão, esse primeiro contato com o cliente, é você entender que você precisa saber um pouco de tudo. Então, cara, se você quer ser um vendedor fora da curva, se você quer ser e não quer, cara, eu não quero ser vendedor, ok. Se você quer ser um criador de solução, mas você precisa negociar, porque de nada adianta você criar se você não conseguir vender, né? Você precisa ler jornais, escutar notícia. Não vem com essa de que só tem notícia ruim, gente, você precisa se informar. Você precisa se informar. As pessoas gostam de pessoas inteligentes. As pessoas gostam de pessoas que estão sabendo o que está acontecendo no mundo. E de novo, não fica falando do cabelo de todo mundo, não fica puxando o mesmo assunto, perguntando do tempo para todo mundo, os clientes são espertos. Então, para que você consiga encontrar esses pontos de conexão, você precisa saber alguma coisa além. E você só vai conseguir fazer isso se você for uma pessoa informada. De novo, escute rádio, leia jornal, faça assinatura de revistas, estude, leia sobre coisas que não tem nada a ver com o seu universo. Conhecimento não ocupa espaço. Em algum momento você vai conseguir conversar com alguém a respeito de um assunto que talvez não é do seu cotidiano. E com certeza, se um cliente se depara com alguém que fala de algo que ele não esperava, né? Com certeza você se torna irresistível e interessante para o teu cliente, certo? Então essa é a dica número 2. Encontre assuntos em comum, né? Com o seu cliente. De novo, por quê? Porque a partir do momento que o cliente se familiariza com você, entende que você tem os mesmos hábitos, os mesmos gostos, as mesmas preferências, ele entende que você tá ali para somar e não para tirar nada dele, certo? Dica número 3, então, deixa eu ver o que eu coloquei aqui para não me perder. Escute. Nossa, Karine, mas é tão óbvio. Claro que é óbvio, mas lembra, eu não aceito você me dizer que já sabia se você não faz. Eu só aceito você dizer, Karine, você não traz nada novo, você não tá trazendo nada de diferente, se você me provar que você tá fazendo isso tudo. E aí sim, então eu vou aceitar. Até me engasguei. Como assim escute, Karine? Escute com atenção e com ouvidos de quem verdadeiramente quer escutar o seu cliente.
Qual é o grande detalhe, qual é o grande erro, qual é a grande dificuldade que eu tenho visto aí com a maioria dos vendedores. Gente, quando eu falo vendedor, eu tô falando empreendedor, né? Vocês entendem isso? Empreendedor é aquela pessoa que negocia a sua solução. A gente, na ânsia de encontrar logo a solução para o cliente, na ânsia de se mostrar interessante para o cliente, o cliente está contando a situação e a gente já está elaborando a resposta na nossa cabeça. A gente já está se antecipando. E eu vejo muito isso acontecer. O vendedor sair com a conclusão, sair com a resposta, dizer que sabe a solução antes do cliente terminar o seu raciocínio. E a gente atropela o cliente, às vezes não era exatamente isso que ele queria, né? Porque nem sempre o cliente sabe se expressar, sabe colocar exatamente a sua dor. Então, tenho visto muito isso acontecer. Escute cada palavra e tente entender o que existe por trás de cada palavra, o que existe por trás de cada informação. Se você prestar bem atenção, você vai ver que por trás de cada palavra, por trás de cada frase, o cliente traz junto um sentimento. Que sentimento é esse? Que sentimento o teu cliente está trazendo para aquela conversa? Escute, preste muita atenção, porque só você escutando, lembrando, com ouvidos de quem quer ouvir, você vai conseguir validar a dor desse cliente. O que é validar? É mostrar para o cliente que tá tudo bem, que você entende e que você entende o quanto isso é importante para ele. E por isso você vai resolver. Você não consegue validar a dor e a necessidade do cliente se você realmente não praticar a escuta ativa, que é escutar com olhos de quem... Escutar com olhos é bom, que é escutar com ouvidos de quem realmente está ali disposto a resolver. Escuta primeiro, lembra por isso 2 ouvidos, 1 boca, escuta-se muito mais do que se fala. Esse é o grande segredo. Se tornar interessante para o cliente é validar a dor dele, para mostrar que você é a pessoa que pode ajudar, certo? Dica número 4. Olha só, domina a venda quem pergunta mais. Isso é regra. A gente sabe que fazer perguntas certas é essencial para a gente fechar uma venda. Só que quando eu estou falando aqui em dominar, olha, muita atenção, estou falando em dominar, eu estou falando em ditar o ritmo na conversa. O que eu estou dizendo? Você é o especialista da conversa. Você é a pessoa que criou a solução. Por isso você precisa se comportar como um especialista, né? Se comportar de maneira como alguém que vai ajudar. Que você é a pessoa que tem a capacidade de resolver. E por isso você precisa também fazer as perguntas certas e conduzindo essa negociação, certo? Deixa eu fazer uma pergunta. Alguém aqui tem dificuldade de fazer pergunta? Tô pensando inclusive em fazer uma live só sobre isso. Eu sempre percebo que, principalmente nos processos de mentoria com empreendedores, que muitos têm dificuldade de fazer perguntas, se sentem intimidados na hora de fazer pergunta. Alguém aqui tem dificuldade de fazer pergunta? Olha só, quando a gente faz pergunta para o nosso cliente, é também uma maneira de se mostrar interessado por ele, né? Quem mais pergunta, por que você pergunta? Porque você está interessado. Então não tem problema nenhum, a gente precisa fazer perguntas. Se mostrar interessado é fazer perguntas. Fazer perguntas é ditar o ritmo. Ditar o ritmo é se posicionar como o especialista daquela dor que o cliente está trazendo para você. Certo? Simples assim. Feito? Vamos à próxima? Eu me perco na hora, gente. Não sei que hora é. Eu não quero passar dos 30 minutos, mas o jacaré aqui fala demais. Mas bora lá. Só para concluir, a partir do momento que você está perguntando para o seu cliente, significa que você está fazendo, você na posição de especialista, está fazendo um diagnóstico,
uma leitura para que você consiga encontrar a melhor solução. Simples assim. Então não é incomodar, não é ser invasivo. Fazer perguntas é simplesmente se mostrar interessado pelo cliente. É isso que o cliente quer. É isso que ele mais quer. A dica número 3, a última, eu deixei por último, porque ela é uma dica que muitas pessoas, muitas mulheres principalmente, têm dificuldade de aplicar. E eu já tive também. Mas eu entendi que ela é extremamente importante. Qual é a 5ª dica para você se tornar irresistível e interessante para o teu cliente? Olhar nos olhos. E eu não estou dizendo olhar nos olhos. Firmar o olhar durante o teu processo de negociação. E aí, gente, por que a gente firma o olhar? Quando a gente, agora vamos dar uma brincada, já que é feriado, quando a gente está interessado por alguém, né, por um corpinho, né, vamos pensar, pelo boy, magia, o que a gente faz? E meninos, vocês pelas meninas, a gente olha, a gente firma o olhar para mostrar para essa pessoa que nós estamos interessados. E no processo de venda não é diferente. Você precisa firmar o olhar no seu cliente para que ele perceba que você está realmente interessado por ele. Simples assim. Firmar o olhar significa estabelecer conexão. E você só vai conseguir chegar no fechamento, e olha só, muita gente me pergunta de fechamento. Firmar o olhar é extremamente crucial para você fechar a venda. Para você chegar no fechamento. Se você não conseguir firmar o olhar do teu cliente, você não vai chegar na venda, no fechamento nunca. Porque se você não fizer isso, você não estabelece conexão. E isso é crucial. E aí, quero abrir um parênteses aqui. Dancei muito tempo no CTG. Grace dançou também, né? O que a gente precisa fazer diante de uma dança, diante de um jurado, de uma avaliação, num rodeio, para mostrar para os jurados que você está conectado com o seu peão, com o seu par? Olhar nos olhos. Você pode dançar tudo, você pode ser o maior bailarino na pista. Se você não estabelecer conexão com o olhar, com o teu par, você leva um canetaço. De nada adianta. E a mesma coisa no teu processo de venda. Você precisa confirmar o interesse seu no seu cliente, firmando o olhar. Simples assim. Firmar o olhar é a certeza da entrega. Firmar o olhar passa segurança. E lembra disso, olha só. Firmar o olhar é a certeza da confiança e da entrega que você tem para entregar. E aí, gente, por que eu deixei isso por último? Porque assim, 85% das pessoas que estão aqui comigo no meu Instagram, isso aqui depois vai ficar rodando, você sabe como que funciona, as minhas lives elas não ficam salvas, mas depois elas acabam virando conteúdo. 85% das pessoas que estão aqui são mulheres. E quando a gente é mulher, muitas vezes quando a gente entra num processo de negociação com um homem, é difícil a gente firmar o olhar. Você pode se sentir insegura na hora de firmar o olhar, só que você precisa firmar o olhar. Você precisa, porque muitas vezes a pessoa nem tá percebendo, mas é a maneira dela de ver o quanto você tá conectada, o quanto você prestou atenção, o quanto você tá a fim de resolver aquele problema. Então eu quero te dar 2 dicas. Como é que a gente fazia no CTG, quando a gente ficava sem graça de olhar no olho do peão, de fazer zoinho, como a gente dizia? Durante a dança, por exemplo, eu imaginava um ponto cego entre o olho do meu cliente, do meu peão, e ali eu ficava olhando. Só que no processo de negociação, isso pode até funcionar por algum tempo. Só que aí, se você ficar imaginando ali um ponto cego, você vai perder a sua linha de raciocínio. Você vai parar de escutar, e você lembra lá da dica número 4? Você precisa escutar. Então, assim, quando você estiver diante de um processo, no processo de venda, diante de uma negociação com um homem, e você tiver dificuldade de firmar o olhar, não esqueça, firmar o olhar é crucial para você chegar no fechamento. Eu te sugiro que eu faço, tá? Eu dou uma simples firmada na minha testa,
no meu olhar e eu faço leves movimentos positivos com o meu rosto. Simplesmente assim, firmo, dou uma simples firmada e faço movimentos certos. Se você fizer isso, não relaxa totalmente a sua expressão, firma e faz movimentos simples, leves com o seu rosto, você vai conseguir firmar o seu olhar na hora de negociar com o homem, sem medo nenhum, certo? Alguém aí já teve essa dificuldade? Ela é comum, muitas mulheres me procuram perguntando sobre isso e tá tudo bem, como eu disse, já foi dificuldade minha também. Eu tinha um chefe, eu tive por muito tempo um chefe, que principalmente quando ele tava bravo, tá? Com o resultado das vendas, ele vinha falar comigo e ele me dava no meio, ele firmava muito o olhar para conversar. E eu entendia que se eu baixasse o olhar, eu estava mostrando que eu não estava segura de mim. E quanto mais ele me olhava, mais eu firmava o olhar. E eu fazia isso, eu não relaxava a expressão e eu fazia movimentos com a cabeça. E era a maneira de desarmar ele. E hoje eu levo isso para o processo de venda. Não baixe o olhar. Lembre, confiança e entrega se confirma com o olhar firme no teu cliente. Simples assim. Certo? Gente, então, você quer se tornar irresistível para o seu cliente? Você quer que o seu cliente realmente te ache você, porque às vezes você é o seu produto, ou acha o seu produto interessante? Primeiro mostre para ele que você está interessada por ele. E faça isso seguindo essas 5 dicas simples, práticas e totalmente aplicáveis que eu acabei de compartilhar aqui contigo. Certo? Lembrando, não esqueçam, quer ser interessante? Se interesse antes por alguém. Quer se tornar irresistível para o teu cliente? Mostre-se interessado por ele. A partir do momento que você se mostrar interessado pelo cliente, ele não vai mais desistir de você. Ele não vai mais largar de você, porque tudo que as pessoas querem é saber que alguém está interessado em realmente resolver o problema, a dor, enfim, aquilo que está incomodando ele. Certo? Um beijo para vocês e até a próxima.